Fala gestor, fala gestora. Hoje vamos falar sobre processos organizacionais com uma convidada especial, a liderança. Bom, nosso protagonista, ou melhor, nossos protagonistas são os processos organizacionais. Uma definição clássica de processos organizacionais indica que eles são um conjunto de atividades organizadas que vão entregar um produto ou um serviço que vai representar valor para um cliente ou usuário. Por que usuário? Porque os processos podem, de alguma forma, ser mapeados também dentro de organizações públicas e do terceiro setor. Nessas organizações é um pouco complicado falar em cliente. A gente usualmente chama de usuário, usuário cidadão. Bom, numa perspectiva visual, essa definição de processos leva a gente para a seguinte perspectiva. A gente tem, então, uma entrada, na forma de matéria-prima, demandas dos clientes ou usuários, que vão percorrer diferentes áreas funcionais, no caso do nosso filme, a área A, B e C, e vão ser necessárias essas áreas para que os processos possam entregar aquilo que seria o seu resultado final. Levando isso em conta, o que a gente está percebendo, então? As atividades, que vão estar voltados para a realização de um resultado, muito na forma de produto ou serviço. E esse resultado, no caso de organizações empresariais principalmente, ele é uma materialização de valor percebido, e percebido por quem? Pelo usuário final, pelo cliente dessa organização. Então, dentro de uma estrutura hierárquica, com características funcionais, a gente consegue ver o processo a partir desse percurso verde apresentado na tela. Ocorre que em algumas organizações os processos eles são invisíveis, sequer têm nome, porque as pessoas pensam só nas suas caixinhas, na área A, na área B ou na área C. E elas acabam respondendo apenas para essas áreas. Isso é negativo para o desempenho da organização, porque ele gera algo que, assim, tradicionalmente a gente chama de silo funcional, ou seja, áreas estanques que não se comunicam entre si. E as pessoas não se comunicarem entre si é realmente muito complicado para qualquer organização, principalmente para as empresas. Então, dentro dessa perspectiva de áreas ou funções, a gente poderia pensar em qualquer divisão que normalmente as organizações têm. Uma área de marketing, uma área de produção, uma área de finanças, mesmo uma área de logística e distribuição. Dentro dessas funções, é importante a gente pensar dentro da perspectiva de processos, que elas vão ser perpassadas por diferentes conjuntos de atividades. E esses conjuntos de atividades vão entregar de forma primária ou na forma de apoio mesmo às atividades centrais, aquilo que os clientes ou usuários da empresa, da organização querem. E a nossa convidada especial, a liderança, né? Então, a liderança ela chega dentro dessa perspectiva e, de alguma forma, a gente passa a incorporar dentro da gestão de processos uma dimensão que é uma dimensão necessária principalmente para a mudança organizacional, consequentemente necessária para a melhoria do desempenho da organização. Então, essa nossa convidada, ela é definida da seguinte forma: a liderança pode ser entendida como a capacidade que um indivíduo tem de influenciar outros indivíduos ou um conjunto de indivíduos a atingirem determinados objetivos ou metas pré-estabelecidas. Então, na prática, o engajamento das pessoas em torno dos objetivos da organização é resultado de um processo de influência que vai receber esse nome de liderança. Claramente a liderança vai ter um contorno mais bem definido, principalmente a liderança eficaz, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas em linhas gerais essa primeira aproximação nos permite entender os estilos de liderança. A gente pode ter uma liderança que ela é autocrática, ou seja, o chefe, a chefe, o dirigente máximo,
vai de alguma forma definir a sua visão e impor essa visão no âmbito da organização. As contribuições dos indivíduos vão ser muito baixas, se não nulas, e o questionamento à própria liderança, ele sequer vai existir. Organizações muito tradicionais, ainda que meritocráticas, elas podem criar um tipo de cultura que vai ter um protagonismo muito grande daquele ou daquela que atinge o topo da pirâmide e quase nenhum protagonismo daqueles que estão na base da hierarquia da pirâmide, eventualmente até atuando com os clientes e usuários diretamente com eles na organização. Normalmente são organizações em setores mais tradicionais e maduros. O estilo de liderança liberal, ele é praticamente o contrário disso. O líder ou a líder tem um protagonismo muito baixo, dando espaço quase total para as outras pessoas agirem de acordo com as suas próprias visões, dando resposta àquilo que seria demandas dos clientes ou usuários da organização. Então, organizações desse tipo, normalmente, são organizações pequenas, em início do seu ciclo de vida, que estão em setores bastante dinâmicos, setores complexos, que mudam, tem muita mudança ambiental. Um exemplo são as startups. Por sua vez, as organizações democráticas são aquelas nos quais o líder ou a líder visa busca engajar as pessoas em torno da sua visão, com o objetivo de criar uma visão compartilhada na organização. Essa perspectiva é uma perspectiva voltada para a construção de um processo de diálogo, e essa visão do líder ou da líder, ela pode até ser alterada ao longo desse processo, dado que ele ou ela se abre para ouvir os outros nesse processo de engajamento, adaptando, quando necessário, a sua visão inicial à percepção dos seus liderados ou das suas lideradas. E a liderança eficaz, ela vai ter um contorno talvez mais próximo dessa liderança democrática, porque pressupõe-se a visão compartilhada, né? É uma visão que ela é inspirada, ou seja, ela tem essa característica de estar dividida, mas somada com os liderados. A liderança eficaz, ela também contesta os processos, ou seja, ela mexe no estado atual da organização. Porque se ela não fizer isso, a organização não melhora. E ao fazer isso, o líder ou a líder capacita os outros para agirem nesse processo de melhoria. E faz isso de que forma? Encorajando e sendo modelo, sendo exemplo, sendo referência nesse processo. Para superar os percalços, é necessário efetivamente buscar não apenas a indicação, mas a participação na transformação da organização. Então, essa relação entre líder e liderados, ela vai ser biunívoca. Tanto o líder quanto liderados vão ser simultaneamente influenciados uns pelos outros. Essa influência ela vai receber, dentro de uma análise mais sociológica, antropológica, ela vai receber um nome que tem uma dimensão muito forte, o poder. E não, o poder ele é uma característica de indivíduo em relação a outro indivíduo. Então, o poder ele pode ser coercitivo quando um indivíduo tem a capacidade de impor penalidades, impor sanções negativas para outro indivíduo, ou seja, aplicar algum tipo de punição. Poder de recompensa, quando o indivíduo ele pode dar algo em troca de um resultado esperado. Ele é um poder legítimo ou legitimado quando ele representa formalmente algo ou alguma posição na estrutura organizacional, um cargo, por exemplo. O poder de competência, ele é decorrente do saber fazer, do entregar performance, principalmente aqueles colaboradores das organizações que têm mais tempo, maior prática, eles são ouvidos pelos demais. E também o poder de referência, aquele poder que as pessoas acabam se envolvendo
e atribuindo algum tipo de chancela de liderança decorrente do seu potencial de inspiração, proveniente do seu exemplo, proveniente das suas ações, proveniente das suas atitudes. Ocorre que as três primeiras categorias de poder, o coercitivo, o poder de recompensa e o poder legitimado, estão relacionados à estrutura da organização. Por sua vez, o poder de competência e o poder de referência estão relacionados ao indivíduo. Então nós temos duas características, duas dimensões importantes que são as dimensões de onde emana o poder. Podem emanar da posição que o indivíduo ocupa na organização ou podem emanar do próprio indivíduo. Tendo tudo isso em mente, a gente passa a entender melhor, então, a diferença ou a relação entre o gestor e o líder, ou a gestora e a líder. A verdade é que o gestor ou a gestora tem as atribuições de planejar, organizar e controlar tudo aquilo que ocorre de alguma forma na organização, né, na empresa, mas também tem a atribuição de liderar. Então, o gestor, a gestora precisa de alguma forma exercer a liderança, buscando esse poder emanado, seja da estrutura na pirâmide organizacional, seja por meio das suas próprias ações, por meio daquilo que ele ou ela sabe. Então, resumindo nosso filme de hoje em 3 pontos, né? Primeiro ponto, a liderança é necessária à gestão dos processos para que a missão, visão e valores sejam compartilhados. Ou seja, nesse processo de engajar as pessoas para influenciá-las a atingir determinados objetivos, a visão, a missão e os valores, eles vão ser canalizados para os liderados, de alguma forma provenientes do topo da pirâmide organizacional. Então, o processo de compartilhamento desses elementos dentre os indivíduos liderados é um aspecto da liderança. E para que os processos performem dentro daquilo que é esperado, é necessário esse alinhamento estratégico entre ação, execução e estratégia. O segundo ponto é que a liderança é necessária para a gestão de processos para que as mudanças ocorram e tenham sucesso. Ou seja, se o objetivo da organização, na verdade, a visão dela é deixar o que ela é hoje para ser o que ela pode ser amanhã, o que foi imaginado que ela seria amanhã, esse processo de mudança ele é impulsionado pela influência do líder, da líder. Então, de alguma forma, as mudanças elas estão relacionadas à alteração desses processos e um vetor importante para que essa mudança ocorra e a mudança específica dos processos é a liderança. E, por fim, a liderança é necessária para a gestão de processos, pois o desempenho vai ser resultado da soma dessas várias partes da organização. Então, mesmo aquele ou aquela, aquele líder ou aquela líder que assim, não tem, de alguma forma, ascendência funcional sobre outros indivíduos da organização que estão em outras áreas, ele ou ela vai ter que exercer um tipo de liderança para engajar eles, né, essas pessoas que não estão abaixo dele ou dela na pirâmide organizacional, para atingir os objetivos da área que ela lidera, que na verdade é um processo ou parte de um processo da própria organização. Bom, esse foi o nosso filme de hoje. O material de referência você encontra na descrição desse vídeo e até a próxima.